Gente, a paz do Senhor Jesus, eu já vim aqui trazendo mais uma palavra que o Senhor me confiou ao coração, que se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira e de faia, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Uzá era apenas um simples israelita. Uzá, juntamente com seu irmão Aiô, foi chamado simplesmente para conduzir a arca. O único encargo que Uzá ia ter no meio de tudo isso era simplesmente conduzir os bois que carregavam a arca da aliança, nada mais e nada menos, juntamente com seu irmão Aiô. Mas chegando à eira de Nacon, os bois tropeçam. Acontece, os bois tropeçaram. Mas o problema é que Uzá tomou uma atitude que não lhe foi ordenada. Ele estende a sua mão para pegar na arca, se esquecendo que a arca não é algo humano, a arca é algo sagrado. Foi feita pela mão de homem, foi guiada pela mão de homem, foi conduzida pela mão de homem, trabalhada por homem, mas era algo sagrado. Uzá estende a sua mão como se, quando ele estivesse estendendo a sua mão, ele estivesse mexendo com Davi, ou com Abinadab, ou com seu irmão. Ele se esquece que quando ele estende a mão para pegar na arca, ele não está mexendo com qualquer coisa, ele está mexendo com o Senhor. E eu falo isso em relação à obra de Deus. Eu posso me esquecer de qualquer coisa, mas eu só não posso me esquecer de com quem eu estou mexendo quando eu mexo com a obra. Porque a obra é conduzida por homens, é liderada por homens, é comandada por homens. Mas é algo divino, é algo sagrado. Salomão já dizia em Eclesiastes, capítulo número 5, verso 1, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Salomão não estava dizendo, guarda o teu pé dentro de uma sapatilha, guarda o teu pé dentro de um sapato, guarda o teu pé dentro de um tênis. Ele estava dizendo, guarda o teu caminho. Guarda o teu caminho antes de entrar na casa de Deus. Se lembrando que quando você entra na casa de Deus, você não está mexendo com qualquer coisa. Você está mexendo diretamente com Deus. Você não está mexendo com seu pastor. Você não está mexendo com a congregação. Você está mexendo com Deus. Quando eu me ponho à disposição da obra, eu não estou mexendo com qualquer pessoa. Eu estou mexendo com aquele que está acima de mim. Uzá se esquece que ele não está servindo nem Davi, nem Abinadab, nem Aiô, nem os sacerdotes, nem o povo. Ele está mexendo com Deus. E tem muita gente se esquecendo de com quem está mexendo. Tem muita gente achando que quando está fazendo a obra está mexendo com o pastor. Tem muita gente servindo ao seu pastor mais do que a Deus. Qual a diferença de servir ao seu pastor e servir a Deus? Não dizendo que não devemos obedecer ao nosso pastor, mas tem gente servindo mais ao seu pastor do que a Deus. Qual a diferença? Quem serve ao seu pastor pensa, vou para a igreja porque senão depois o pastor vai ficar me ligando. Vou para a igreja porque senão depois a dirigente vai ficar reclamando, vai ficar mandando mensagem, vai ficar reclamando que ela é intrometida na sua vida. Quem serve ao seu pastor pensa, precisa aceitar a oportunidade, porque senão depois o pastor vai ficar me exortando. Quem serve a Deus pensa, vou para a igreja, porque quem vai se afastar da presença do Senhor não é o pastor nem os membros da igreja, sou eu. Há uma diferença muito grande de quem serve ao seu pastor e quem serve a Deus. E nesse tempo tem muita gente servindo mais ao seu pastor do que a Deus. Uzá se esquece de que quando ele está mexendo com a arca, ele não está mexendo com Davi e nem com Abinadab, ele estava mexendo diretamente com Deus. Mas perceba a intenção de Uzá. Ainda que ele se esqueça de que ele estava mexendo com algo sagrado, ele tinha a melhor das intenções, proteger a arca. Só que quando eu li isso, o Senhor ministrou meu coração e me disse que era melhor que ele tivesse deixado a arca cair no chão, do que ele mesmo ter tomado a atitude de estender a mão e pegar. Por quê? Porque ele tomou uma decisão sozinha. Muitos planos na nossa vida se frustram. Não porque o que você fez era fora da vontade de Deus, mas porque você não consultou a Deus para tomar essa decisão. E o Senhor se preocupa que Ele seja o nosso pastor, que nos leva a repousar em verdes pastos, que nos leva a descansar nas águas de descanso, que nos guia pela vereda da justiça e anda conosco pelo vale da sombra da morte.
Então muitos planos na nossa vida se frustram, não porque estavam fora da vontade de Deus, mas porque foram feitos sem Deus. Aí você diz, mas o plano era bom, mas você não consultou a Deus. E Ele se preocupa que Ele seja o Deus da tua vida, o que toma a decisão principal. Que o homem pode dizer sim, mas se Deus disser não, é não. Planos na nossa vida se frustram, porque foram tomados sem Deus, porque foram conduzidos sem Deus. Por mais pura e mais reta que fosse a intenção de usar, era melhor que ele tivesse deixado a arca cair no chão. Não tome decisão sem Deus se você não quer ter seus planos frustrados. Porque a maioria dos nossos planos se frustram. Não porque não era da vontade de Deus, mas porque a decisão final não foi a de Deus.